Então, eu vou, como de costume, compartilhar com vocês o nosso roteiro. Então, só lembrando para vocês, a gente sempre traz essa reflexão do projeto da pesquisa e dos seus elementos, onde eu mostrei para vocês todas as partes do projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa, obviamente que vai ter toda uma divisão pré-textual, textual e pós-textual, né? Aquela pré-textual no que diz respeito aos elementos de capa, de folha de rosto, de sumário. No que diz respeito à parte textual, nós vamos ter a introdução, nós vamos ter o desenvolvimento, que vai envolver, inclusive, a própria revisão da literatura, que é o nosso tema de hoje, os aspectos metodológicos e outros elementos que são acessórios, como cronograma, como orçamento e as referências, ok? Aí nós chegamos também a trazer alguns tópicos sobre anexos e apêndices, ou seja, todos esses elementos que deverão constar, mesmo os que vocês estão vendo como anexos e apêndices opcionais, a gente já conversou na aula anterior que a partir de algumas peculiaridades eles se tornarão também necessários na construção do projeto de pesquisa. Então, o que vocês estão vendo em preto, ou seja, a introdução e os objetivos, quando vocês estão vendo a introdução, é a construção, e aí eu espero que eu me coloque de forma muito clara para que vocês saibam claramente cada elemento desse e como vocês deverão fazer para construí-lo. Então, a respeito da introdução, vai ser aquele texto, aquela redação, né, introdutória, é a primeira sessão do projeto de pesquisa, onde vocês irão, a partir da escolha do tema, a partir do problema da pesquisa que foi por vocês estabelecido, da justificativa. Em alguns casos, como nós falamos, para aqueles que optarem por hipóteses, né, ou hipótese, para aqueles que optarem, essa hipótese também deverá constar nesse texto de introdução, ok? E também é possível que os objetivos, mesmo divididos em geral e específicos, é possível que eles também possam vir no texto introdutório. Então, a gente pode ter uma introdução contendo todos esses elementos que eu anteriormente mencionei, ou também nós podemos, e aí vai depender muito da característica da redação dos autores do projeto, é possível também que os objetivos eles venham em uma subseção da introdução ou mesmo em uma seção à parte. Em outras palavras, os objetivos eles podem vir, por exemplo, como um tópico 1.1 e 1.2, ou eles podem vir como um segundo tópico, se vocês optarem por elaborar os objetivos como uma nova seção do projeto. Isso não mudará do ponto de vista da pesquisa, não vai mudar em nada. É apenas uma opção a partir da característica de redação desses autores do projeto, certo? Então, sobre introdução e sobre objetivos, como eu acredito que nós aprendemos bastante quando a gente tem modelos ou exemplos, eu vou mostrar para vocês, logo para iniciar, antes mesmo de adentrar o tema principal, que é a revisão da literatura, eu vou mostrar para vocês um exemplo para consolidar o entendimento, tá certo? A partir do que foi exposto na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente detalhou, né? Eu esmiucei para vocês, eu detalhei para vocês alguns critérios ou algumas formas de vocês escolherem o tema de vocês definirem um problema da pesquisa, uma justificativa, de vocês formularem as hipóteses e elaborarem os objetivos. Agora, como é que isso pode aparecer em um texto introdutório? Para que fique bem claro para todos, eu vou mostrar para vocês um exemplo, ok? Então, vocês estão vendo nessa tela, vocês estão vendo um texto. Eu coloquei cores diferenciadas para que possa ficar bem claro, tá certo? A divisão de cada item ou de cada elemento, tá certo? Que nós estamos construindo. Então, logo no início, vocês estão vendo aqui, em amarelo,
esse primeiro parágrafo aqui, ele traz, tá certo, por parte do autor do projeto, ou mesmo do projeto da pesquisa, ele traz informações gerais sobre o tema em questão. Então, normalmente, o primeiro parágrafo, vocês devem fazer a redação sempre pensando o tema de uma maneira mais geral, de uma maneira mais ampla. E ao longo do texto de introdução, vocês irão saindo do geral para o particular. Então, por isso que é muito comum que nós também podemos chamar a introdução de problematização. Então, essa problematização, ela inicia num parágrafo onde vocês apresentam de maneira geral o tema da pesquisa, do projeto de pesquisa de vocês, e aí vocês, ao longo do texto, vocês irão discorrendo e problematizando, tá certo? Todos os pontos relevantes para que os leitores possam entender, tá certo? O que é que essa pesquisa quer, o que é que esses pesquisadores querem, tá certo? Com esse protocolo de pesquisa. Então, esse primeiro parágrafo aí poderia ter até mais um segundo parágrafo ou mais. É apenas um exemplo, tá certo? Que eu estou trazendo para vocês. Alguém poderia perguntar, poderia ter uma citação nesse primeiro parágrafo? Não tem bem uma receita, mas é interessante que se evite, nesse primeiro parágrafo, tá certo? A utilização de uma citação ou de citações textuais. É interessante que vocês se posicionem, que vocês apresentem o tema, inclusive, se possível, de uma forma crítica e geral, a partir de informações que são do conhecimento de vocês e que não exigirão a presença de uma citação. É claro que, a depender da característica do texto que vocês estão introduzindo, se vocês, por exemplo, mencionam datas ou mesmo alguns momentos históricos ou algum tipo de conceito, aí é possível que vocês tenham que dar o crédito, né, ao autor, aquela pessoa, aquele pesquisador que tenha conceituado ou que tenha publicado a informação. Mas, de maneira geral, é interessante que vocês construam um primeiro parágrafo, um parágrafo não muito pequeno, também não muito grande, um parágrafo que pode haver aí de 4 a 6 a 8 linhas aí, e que vocês não tenham essa necessidade de utilizar uma citação textual. Lembrando que não é, tá certo, não é incomum que vocês encontrem um texto que já traga de início uma citação, mas vai depender bastante da característica do texto que foi redigido. Quando vocês estão vendo aqui em azul, a partir daqui, o tema continua sendo, tá certo, detalhado, mas aqui já começa a problematização. Aqui a gente já tem a presença de autores, de estudos que foram publicados e que dão sustentação ao tema e ao problema desse projeto, tá certo? Então vocês percebam que onde nós alcançamos aqui o auge do problema, vocês percebam que no caso desse exemplo aqui, nós temos vários parágrafos discorrendo e apresentando, tá certo? Apresentando teorias que podem ser similares, que podem ser contrárias também, mas que são importantes para o entender, tá certo? Desse tema e também da pergunta condutora da pesquisa. Então, esse tópico de problema, ele vai iniciar já no segundo parágrafo e ele vai se estender praticamente até o final do texto. Então, percebam que a gente vai ter a cor verde já bem abaixo, tá certo? Da projeção que vocês estão visualizando. Então, em verde, nesse momento aqui, em verde, nós temos a exposição da hipótese do autor. Desculpem. Da hipótese do autor ou da hipótese da pesquisa. Seria possível que não houvesse a exposição de uma hipótese? Conforme nós falamos na aula anterior, é possível que tenha sido
pela característica da pesquisa ou por opção do pesquisador, é possível que ele não utilize hipótese ou hipóteses, tá certo? Mas é bem comum que vocês, ao se apropriarem das publicações aí, dos artigos e dos textos, é bem possível que vocês encontrem também essa posição, tá certo? Essa resposta provisória do problema que está discorrido no texto introdutório, é possível que vocês encontrem. Então, nesse caso aqui está bem claro, vocês podem perceber, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, até o termo hipótese, ele inclusive aparece, então fica fácil até para localizar, tá certo? Nesse texto que eu estou utilizando como exemplo, ok? Então, vocês vão ver agora em amarelo, já no final do texto, tá certo? No último parágrafo de qualquer texto deve ter um caráter finalístico, então a gente percebe até a expressão portanto, né? Então, vocês percebem a justificativa, o porquê que esse problema, que esse tema, porquê que ele é relevante e porquê essa pesquisa se justifica. Então, esse, gente, é um exemplo de texto introdutório, é apenas um exemplo. Vocês vão ter acesso a diversas formas de redação de texto introdutório e é muito comum que vocês, cada um de vocês, tenha uma característica, tenha uma particularidade na construção desse texto, certo? Alguém pode perguntar, Luciano, quantas páginas de introdução em um projeto de pesquisa? Essa dosimetria, ela não é bem colocada na literatura. A gente não vai encontrar alguém que vai dar para a gente uma receitinha de número de páginas, nem da introdução, nem da revisão da literatura e muito menos do projeto como um todo. Então, essa receitinha de número de páginas vai depender da característica da pesquisa, da característica de redação do pesquisador ou dos pesquisadores, vai depender de uma série de variáveis, vai depender do próprio tema em questão. Tem temas que eles acabam abordando 2 ou 3 ou até mais variáveis dentro de uma mesma possibilidade. Vocês percebem alguns estudos que focam em uma variável e fatores associados. Muitas vezes esses fatores associados se tornam outras variáveis e tem uma ligação direta com a problemática. Então, é possível que esse texto de introdução seja bem mais amplo do que eu proponho para vocês, mas eu acredito que 2 laudas de introdução, 1 lauda e meia, 2 laudas, podendo se estender mais um pouco, tá certo? É interessante se é que vocês querem uma dose ou uma receitinha para o número de páginas dessa introdução, ok? Então, uma introdução que apresente os elementos que foram aqui colocados e que seja um texto agradável, com a linguagem científica, com a linguagem impessoal. Evitem se colocarem muito próximo do que vocês estão escrevendo. Sejam sempre impessoais ao redigir o texto de vocês, certo? Se coloquem numa espécie de terceira pessoa. Então, vamos dizer assim, é uma estratégia que eu posso colocar para vocês ao apresentar para vocês um modelo ou um exemplo, tá certo? De introdução. Então, agora a gente está vendo os objetivos. Está bem distinto aqui, ó, objetivo geral, avaliar o consumo de suplementos alimentares e recursos ergogênicos em atletas de culturismo da Federação Paraibana de Musculação nas diferentes fases da preparação física. Esse objetivo, essa redação, ela é um exemplo de uma redação que foi publicada há alguns anos atrás, não faz tanto tempo, por um aluno do curso de bacharelado que teve a minha orientação, inclusive. E eu coloquei, quando eu estava elaborando hoje esse roteiro para vocês, eu coloquei esse exemplo, porque é um exemplo claro, como vocês podem estabelecer uma introdução e os seus objetivos. Os objetivos específicos, vocês vão perceber que ele adotou, nesse caso, 2 objetivos. Então, é possível que esses objetivos viessem em forma de texto ao longo da introdução? Poderia sim, ok?
mas por questões didáticas, principalmente quando se está iniciando na elaboração de projetos de pesquisa, é interessante que vocês coloquem os objetivos em uma subseção da introdução ou mesmo numa outra seção, porque facilitará bastante, não só para o leitor do projeto, mas também para quem vai avaliar esse projeto de pesquisa. Então, eu espero que tenha ficado bem claro esses modelos que eu estou colocando aqui para vocês.